Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Peço que a igreja fique de pé, vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor ele tem dado a cada um de nós. Amém? Assim oremos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, aqui estamos te agradecendo, Senhor, pelo dia de hoje. Te agradecemos, Senhor, pelos livramentos, Senhor, pela água que já bebemos, pelo alimento. Te agradecemos, Senhor, pela nossa família. Pai, também te apresentamos o culto, Pai, em tuas mãos. Que o Senhor venha fazendo a tua vontade, Senhor. Venha falando em nossos corações, Pai. Também desde já nós te agradecemos pela vida das nossas irmãs, né, que fizeram a cirurgia, irmã Tereza, irmã Rosângela, que o bondoso Deus esteja na recuperação da vida das nossas irmãs. E assim nós agradecemos, Senhor, pelas vidas que aqui estão e pelas vidas, Senhor, que aqui vão chegar. E abençoa a vida de cada um que não poderá estar aqui nesta noite, Pai. E nós te agradecemos. Amém. Queria que a igreja louvasse junto o hino do nosso cantor cristão, o hino 396. Amém, 396. Eu queria que a igreja me ajudasse junto. Ó, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, convertei-me, não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Oh, quão grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os
agora me alegre em sua luz. Amém, glória a Deus, né? Queria que a igreja abrisse em Romanos 8, a partir do 26. Romanos 8, a partir do 26. Amém? E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O 27. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, e é que ele, segundo Deus, intercede pelos santos. O 28. E sabemos que todas as coisas contribuem justamente para daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque o dantes o conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que seja o primogênito entre os irmãos. E ao que predestinou a esses também o chamou, e o que chamou a esses também justificou, e ao que justificou a esse também glorificou. Amém? O Ministério Feminino está com oportunidade.
abençoando, agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. O Ministério Infantil também está com a oportunidade para estar louvando. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. O Deus que criou a terra e o mar, que desenhou o céu, estrelas a brilhar, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. O Deus que criou os animais e as plantas, os rios e as montanhas, apenas com sua voz, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Esse é o Deus que não me deixa sozinho, não. E com o seu carinho está me guardado. Pois Ele é Deus Todo-Poderoso, Mas escolheu morar dentro do meu. Mas escolheu morar dentro do meu. meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Amém. Que o Senhor continue abençoando, né, as crianças. O Ministério de Louvor também vai estar com a oportunidade. E logo após o Ministério de Louvor, o pastor Alessandro. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Convidamos a igreja para ficar de pé.
para juntos continuarmos louvando e engrandecendo o nosso Deus. Amém, irmão. Amém. Oi, Misericórdia que se renova, tão
seja quebrantado e humilde para atrair o teu coração, que o meu coração se mova com a mesma compaixão que move o teu coração, que o teu infinito amor seja marca em tudo que eu fizer.
nosso louvor, Senhor, como cheiro suave em tuas narinas, Pai. E tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Vem trazendo nessa hora, Senhor, a nossa memória, aquilo, Senhor, que nós fizemos e que não te agradou. Que nós possamos estar deixando, Senhor, aos pés da cruz, Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor receba, Senhor, receba o nosso louvor como cheiro suave em tuas narinas, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te engrandecemos, Senhor, porque só tu és santo, Pai, em nome de Jesus, amém, Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Os irmãos podem sentar e a palavra está com o pastor Alessandro. A paz do Senhor Jesus a todos. Nós damos graças a Deus por mais esse momento de louvor, de adoração, de culto ao Senhor nosso Deus. E louvamos a Deus porque os cânticos, né, que nós temos celebrado, adorado ao Senhor, eles têm sido contextualizados, não é? Com a palavra, com aquilo que a palavra do Senhor nos constrange a viver para a glória do Senhor. E aí a gente, como cantou nesse último, né? Eu preciso te amar. E o primeiro que foi cantado também, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É claro que algumas noites parecem ser mais longas do que outras, né? Por exemplo, uma noite, para quem está ansioso até com uma viagem para o dia seguinte, já não é uma noite assim tão relaxante, vamos assim dizer. Mas uma noite, para quem está com a dor, parece que é muito mais longa do que quem está apenas ansioso com uma viagem, com a questão a ser resolvida no dia seguinte. Né? Quem está quem está vivendo, ou sofrendo, parece que a noite fica um pouquinho mais longa. Mas a gente louva ao Senhor, declarando que o choro pode durar uma noite. E não importa o tamanho dessa noite. Vai vir o amanhã. Vai chegar o momento da celebração. Vai chegar o momento da alegria, no nome de Jesus. Irmãos, é claro que todos nós aqui já provamos tantas ações de Deus na nossa vida, tanto cuidado do Senhor sobre nós, livramentos, a provisão do Senhor, o cuidado do Senhor sobre nós. Mas tem muitas coisas que Deus tem feito na nossa vida que a gente talvez não tenha nem percebido ainda. Tem coisas que Deus faz e a gente não se toca. E eu estou lembrando aqui de umas 3 semanas atrás, naquele domingo, quando nós falamos que Deus faz coisas maiores, né? Os planos de Deus é maior. E a gente pensou aqui um pouquinho de coisas que a gente, às vezes, planeja, deseja, almeja, e Deus faz sempre o melhor. Às vezes não é da maneira que a gente quer, mas Ele faz o melhor. Vamos ler a palavra do Senhor, Atos capítulo 2,
e a partir do versículo 42. Esse texto foi o texto do encontro de homens lá no Bongi. E eu vou tentar meditar com os irmãos um pouco daquilo que eu gostaria, digamos assim, gostaria de ter pregado lá no culto do Bongi. Então a gente vai, em nome de Jesus, tomar desse texto. A gente já pregou outras vezes aqui nesse texto. Nós vamos ler até o versículo 45. Vamos ler até o 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Bem, nós temos nessa vida muitas coisas a entender, a compreender. O conhecimento da palavra de Deus vai nos levar a ter entendimento de muitas coisas nessa vida. Para você ter uma ideia, parece às vezes um absurdo. É claro que a gente tem que seguir os caminhos corretos, os caminhos, vamos dizer assim, naturais das coisas. Mas, sinceramente, eu nunca ouvi nenhum analfabeto ou ex-analfabeto, no sentido, gente que não lia nada. Nunca ouvi de nenhuma outra religião, e nenhum falar que aprendeu a ler dedicando-se à Bíblia. E eu vi pelo menos umas 2 pessoas com quem eu convivi na igreja. É claro, não é uma leitura bem, mas que nunca leu na vida, e quando chegou na igreja, o desejo de conhecer a Bíblia, de aprender, ele começou a tentar ler. E leu, e chegou a ser até professor de escola bíblica. Pode ser até que nos dias de hoje alguém diga, eu não quero um professor de escola bíblica desse. Mas, naquela época, um homem piedoso, temente a Deus, que tinha suas limitações, é claro, mas os que já nasceram lendo, só uma maneira de falar, os que já tinham nascido lendo não faziam muita diferença para ele, não. Mas assim, é porque Deus é dono de todas as coisas. Deus tem todo o poder. Deus pode fazer tudo o que Ele quer, tudo o que lhe apraz, tudo o que Ele deseja fazer. E a gente vive nesse mundo com uma série de problemas também, de dificuldades também. Um certo pastor que escreveu vários livros, escreveu em um dos seus livros, fez questão de observar que esse mundo, as pessoas vivem meio que sem sentido para a sua vida. Como se esse mundo as pessoas vivessem com necessidade para ter significado, para ter sentido a vida dessas pessoas. Porém, ele diz isso baseado no que nesse mundo tem muitas religiões, tem muitos ensinos, tem muitas doutrinas,
Tem muita gente explicando, tem muita gente querendo ensinar a Bíblia, tem muita gente profetizando, tem muita gente dizendo o que Deus mandou dizer. E mesmo assim, nós vivemos num mundo tão confuso. As pessoas tão cheias de dúvidas, gente com incredulidade. As pessoas vivem, mas não... ao mesmo tempo que há uma busca muito grande pela verdade, ao mesmo tempo que há essa preocupação, e é essa a ideia, por exemplo, e aí se torna, cada um tem a sua verdade. A pessoa congrega, por exemplo, numa igreja, e ele não consegue, por exemplo, ele não consegue dar continuidade naquela igreja, faz parte do ministério, de liderança da igreja, às vezes até, e ele não consegue continuar naquela igreja. Ele não admite, por exemplo, ir para uma outra igreja, já que ele não quer conviver mais naquele círculo, naquele ambiente, ele não consegue ir para uma outra igreja, por exemplo, para comungar, para congregar e dizer, eu vou ouvir outra pessoa, eu vou conviver com outras pessoas, ou com um grupo que tem uma ideia diferente. Não, ele tem que criar, às vezes, a sua própria igreja, porque ele tem uma ideia, então é a sua verdade. E nesse dilema, nesse problema todo, o que é que acontece? Nós vivemos a sociedade incrédula, que não sabe qual é realmente a verdade. Gente confusa. Nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, um pastor que viveu toda a sua vida. Pregou no Brasil e no mundo todo. Muito famoso. Foi considerado o líder dos evangélicos, o representante dos evangélicos do Brasil, no mundo. Ele nunca denunciou ninguém. Tendo uma formação, digamos assim, doutrinária em uma igreja, mas ele nunca condenava outras. Um exemplo, ele nunca condenou a doutrina da riqueza, da prosperidade da Igreja Universal. Ele nunca condenou Edir Macedo. Ele nunca falou nada de Silas Malafaia, por exemplo. Só a partir do momento que ele traiu a sua esposa com alguém do seu próprio convívio, tipo alguém da secretaria, alguém da amizade dele. No dia que ele traiu, eu estou dizendo isso aqui porque ele mesmo declara isso no YouTube, ele foi para uma igreja que ele tinha pregado há mais de 30 anos atrás, muitos anos atrás, ele foi para uma igreja convidado e ele foi nessa igreja só para dar o testemunho da vida dele. E ele contou detalhes, assim, que realmente ele traiu a esposa e que foi só a traição mesmo, ele nem continuou o relacionamento com aquela pessoa com quem ele traiu a esposa. Então ele nunca viu erro em ninguém, um homem muito bem estruturado, um homem que no dia que ele foi passar por um concílio, um dos concílios mais exigentes, um dos concílios mais exigentes, que é o concílio presbiteriano, é um dos concílios mais exigentes. O concílio é onde a pessoa passa por um exame de pastores para ser ordenado pastor. E o concílio que eu estou falando presbiteriano não é um concílio só. No concílio presbiteriano, você passa por um concílio para ser pastor, depois de passar pelo seminário. Você passa a ser pastor, passa 2 anos já como pastor, porque passou pelo seminário. Você passa 2 anos depois, tu vai ser examinado por um grupo de pastores para ir tomar conta de uma igreja. Você passa 2 anos ou mais tomando conta da igreja, para depois ver se você realmente é afirmado como pastor, mesmo você tendo sido ordenado pastor, consagrado pastor. É um concílio muito exigente. Ele foi para o concílio, quando ele foi, ele não tinha feito nenhum seminário, ele não tinha feito seminário. Um seminário para dizer assim, está aqui meu diploma de seminário. Ele foi para o concílio presbiteriano, porque a igreja presbiteriana entendeu que tinha que ordená-lo pastor. Ele foi para o concílio e ele colocou os pastores do concílio no bolso. Não é ele que disse, não. Quem disse é pessoas que examinaram ele. Ele colocou os pastores no bolso, para você ver o grau de inteligência, de Deus na vida dele agindo naquele momento. Esse homem nunca condenou ninguém. Aí, depois que ele traiu a esposa, aí ele diz no YouTube direto,
espera Silas Malafaia vir discutir com ele, porque ele conta como se ele tivesse prova de que a esposa de Silas Malafaia, ou de Silas Malafaia, traiu a esposa, teve um caso com secretária. Ele fala de Edir Macedo, de que Edir Macedo chegava para ele e dizia: eu tenho que ser assim, eu tenho que falar assim, porque senão o povo não me dá dinheiro, não. Então, assim, só depois que ele adultera, aí ele tem a coragem de, segundo ele, ele agora diz a verdade: todo mundo está errado e só ele agora é o certo. Porque agora ele é contra tudo que é evangélico. Esse evangelho que tem não é evangelho. O evangelho verdadeiro agora é o dele. Agora imagina, por exemplo, eu, que me sentava no sábado de manhã na frente de uma televisão. Todo sábado eu fazia questão de me acordar naquela hora, ligar a televisão, porque eu queria acordar mais tarde, é claro. Mas não no sábado, não no domingo. Era o dia que eu folgava. Então, eu queria ligar a televisão naquele horário para assistir esse homem pregando programa Vinde, era Vinde o programa dele. E eu ouvi pregações que pregações maravilhosas. Imagina se eu fosse me empreender e depender do homem, como é que eu estaria hoje? Eu estaria dizendo o quê? O que é verdadeiro nessa vida? O que tem de verdade nos evangélicos? O que tem de verdade nas igrejas? O que tem de verdade nos crentes? Se eu dependesse de ouvir o homem. Mas que bom, que quem diz para nós que o choro dura uma noite, não é um pastor tal, nem fulano de tal. Quem diz isso é a palavra inspirada de Deus, é o Deus eterno que cuida de nós, que cuida da nossa vida. E ele não se engana, os homens se enganam, os homens falham, os homens caem, os homens traem, os homens mentem, os homens são agora e amanhã já não são mais. Mas ele continua sendo Deus. Ele permanece sendo o Senhor. Então pense numa coisa: quanto mais a gente tem igreja, quanto mais o evangelho está sendo divulgado. Eu não lembro da minha primeira série até a quarta série, meus primeiros anos de escola, eu não me lembro de uma professora evangélica na minha sala de aula. Eu sei que tinha no colégio, porque eu vim descobrir depois que eu me tornei evangélico. Hoje é diretora, hoje é professora, hoje é prefeito, hoje é não sei quem mais. As cidades, os bairros, as ruas estão cheias de igreja. O evangelho está sendo pregado para tudo que é lado. E mesmo assim, ainda tem tanta gente sem encontrar sentido para a sua vida. Ainda não entendeu, ainda não aprendeu, ainda não sabe o que é a verdade. Ainda tem gente cheia de dúvidas na sua vida. E aí, quando a gente lê um texto como esse de Atos capítulo 2, a gente vai encontrar que há, sim, a verdade. E essa verdade está na palavra de Deus. Em Deus nós encontramos a verdade. Mas há uma outra coisa. Enquanto o povo está buscando uma verdade, há esse questionamento acerca da verdade, cheio de dúvidas sobre o que é a vida, sobre quem é Deus. Tem aqueles que ainda vivem sem ter um caminho. Gente que vive nessa vida, trabalha, ganha dinheiro, gasta dinheiro, depois vai de novo, ganha dinheiro, gasta dinheiro, compra, depois compra de novo e fica pensando: para que isso? Para que essa vida? Por que eu trabalho? Meus pais me criaram, os avós me criaram, meus pais, foi assim. Meus pais me criaram, é assim. Eu já estou aqui nessa idade criando meus filhos e é assim. Enfim, qual é o caminho? Qual é o resultado? Para onde é que a gente está indo? Qual a direção? E tem muita gente nessa vida sem ter um caminho, sem ter uma direção, sem encontrar sentido, né? Tem aqueles na dúvida com relação à verdade, tem aqueles que não têm sentido para a sua vida. Para que estudar tanto? Para que
ganhar tanto, porque se não tem um fim, não tem um direcionamento, não tem um caminho. O texto, a palavra do Senhor vai nos levar, em Atos capítulo 2, vai nos levar a esse caminho, a essa direção. Porque se nós temos a verdade na palavra de Deus, nós temos também um caminho, uma direção na palavra de Deus. Qual é o propósito da nossa vida aqui? A palavra de Deus diz que é glorificar a Deus. Nós somos feitos para a glória dele. Nós temos na palavra de Deus a resposta para isso. Mas nesse mundo não só tem essa questão. Não é somente a questão da dúvida, da necessidade de uma verdade absoluta, de uma verdade verdadeira. Não é somente a necessidade de um caminho, de um sentido para a sua vida. Tem a questão da necessidade da comunhão. Esse é o tempo que a gente está mais aproximado, como se diz, né? Você não precisa encontrar com a pessoa para dar parabéns a ela, você manda parabéns rapidinho, em segundos, a pessoa recebe seu parabéns, sua mensagem, seu texto lá. Você tem uma facilidade para se comunicar com as pessoas, para receber delas alguma informação, para transmitir para elas alguma informação. E mesmo assim, o mundo, a sociedade vive sem sentido para comunhão. Pense num mundo onde não há comunhão nas pessoas. Nós falamos muitas vezes o problema dessa velocidade que há toda aí com o celular, por exemplo, hoje, essas redes sociais é tão rápidozinho, mas às vezes dentro de casa essa comunicação é interrompida. Você fala uma vez com o filho, fala 2 vezes com o filho, fala 3 vezes com o filho, sem ouvir nenhuma resposta, enquanto ele já mandou não sei quantas mensagens, não sei quantas frases, para não sei quem, para amigo, para colegas, para tudo que é gente. Gente dentro de casa e tão distante. Gente sentando na mesma mesa, mas tão distante. Gente dormindo na mesma cama, mas às vezes tão distante. A falta de comunhão no nosso tempo. E aí, deixa eu falar uma coisa para você. Esse texto, ele se faz tão necessário hoje, porque isso aconteceu, esse texto aí é um relato que vem logo após a descida do Espírito Santo no Pentecostes. Em outras palavras, esse texto é um relato que procede, que vem após o momento da descida do Espírito Santo, que é considerado no meio da igreja, no meio evangélico, como o início da igreja. Acreditam que a igreja aí foi inaugurada, digamos assim. Foi a inauguração da igreja nessa data. Nós não estamos inaugurando a igreja. A igreja ela não está começando hoje. Ela não está fazendo, não está dando seus primeiros passos hoje. Nós estamos vivendo o tempo em que a igreja está aguardando o arrebatamento. Aguardamos a volta de Jesus a qualquer instante para vir buscar a sua igreja. E vivemos no mundo assim. Que o Senhor nos ajude, porque nesse mundo, nesse tempo de tanta necessidade de verdade, tanta necessidade de um caminho, de um propósito, tanta necessidade de comunhão, nós temos uma resposta, ou nós temos uma direção, que é a palavra de Deus. O texto sagrado nos leva a essa direção. Então, se o mundo está assim, sem saber o que é a verdade, qual é a verdade, nós temos a palavra de Deus. Uma coisa que o texto diz é que eles, o primeiro versículo lido foi o 42, ele vai dizer que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. A palavra de Deus é a verdade. A única verdade é a palavra. E outra coisa,
essa verdade de Deus é o fundamento para a igreja, é o fundamento para a nossa vida. Se nós queremos viver realmente para a glória dele, se nós queremos viver realmente em comunhão, nós precisamos da palavra. Sem a palavra, não tem como viver em comunhão, como viver em adoração. Nós falamos de 3 coisas que são necessidades nesse mundo: necessidade da palavra, necessidade de direção, necessidade de caminho, necessidade de comunhão. Mas a palavra vem. A igreja, naquele momento, ela estava vivendo, ela estava se dedicando ao ensino dos apóstolos, à doutrina, à pregação da palavra. E nós temos um problema hoje, que é o problema de que as pessoas não querem viver a doutrina da palavra. A gente quer viver a sua verdade, quer viver o que decide viver. Estão pregando assim, na igreja diz assim, mas eu quero assim, eu acredito assim, e substituíram a doutrina e a verdade da palavra de Deus por uma certa coisa que eles intitularam, e que não tem nada a ver com o que está na Bíblia, com o texto sagrado e com os ensinamentos bíblicos, que é amor. Tem amor. Desde que a gente tem amor, e o amor vai resolver tudo. Tem que ter amor. Aí o amor a gente tem que tolerar, o amor a gente tem que banalizar as coisas sagradas, o amor a gente tem que valorizar aquilo que a palavra de Deus reprova, aquilo que a palavra de Deus diz não, mas a gente tem que concordar porque a gente ama. E quem ama não pode contrariar ninguém, contradizer ninguém. Quem ama não pode magoar ninguém, e a gente pode magoar. E nos dias de hoje, que a gente tudo é fobia, né? Tudo termina com ia. É uma coisa absurda. Então, tem que ter cuidado do que fala. Ontem eu estava no culto, a gente estava no culto de casais, lá na igreja pentecostal lá em Amaragi. E interessante que o pastor estava falando, e o culto lá não é transmitido pelo YouTube, como a gente faz aqui. Os irmãos gravam alguma coisa lá e botam no Face, né? Lá postam alguma coisa, mas não é gravado assim todo o culto. Mas a gente percebia que o pastor falando o tempo todo, e tinha hora que ele tirava o microfone para poder falar, porque ele estava preocupado com alguma coisa que ele tinha que comentar naquele culto. Com alguma fala que ele tinha que dizer. Porque a gente vive esse mundo que não quer ouvir e que não se pode ouvir a palavra da verdade. A palavra de Deus. Agora, me diga uma coisa. A Bíblia diz que os céus foram criados pela palavra. A nossa salvação veio por causa da palavra. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. A palavra da verdade, a palavra de Deus, a palavra encarnada. O Emanuel, Deus conosco. E que viveu a verdade. Então nós temos, como igreja do Senhor, a responsabilidade de sermos proclamadores da mensagem da verdade, da palavra de Deus, a mensagem do reino. E aí essa palavra é o que dá o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado à vida. O que crer, como crer, sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o mundo. Mas há sentido na palavra. A palavra de Deus nos dirige. Se você observar, tudo que há num culto está envolvido na palavra. Você chega na igreja, nós iniciamos o culto com a oração, a palavra. A nossa oração não tem sentido se a gente não orar a palavra. Cantamos os hinos, os cânticos, e os cânticos trazem a mensagem da palavra. A pregação vem e é pregada a palavra.
Por isso que Jesus disse a Pedro, falando com Pedro, disse: eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque a palavra de Deus é a base da igreja. A igreja tem uma base, a igreja tem uma estrutura, a igreja tem um fundamento, que é a palavra. E aí, se esse mundo não tem encontrado significado, se não tem encontrado motivos para acreditar, nós temos uma resposta para ele. A palavra de Deus é a verdade. Paulo disse: eu não me envergonho desse evangelho, eu não me envergonho dessa palavra. Por quê? Porque é poder de Deus e salvação para o que crer. Há poder na palavra de Deus, a salvação na palavra de Deus. Mas aí, como nós falamos dessa necessidade que há de uma verdade, mas se o mundo tem uma outra necessidade, que é a necessidade de sentido, qual a razão disso tudo, qual a razão de eu estar aqui, qual o motivo de estar aqui, por que viver, para que viver? A palavra de Deus tem a resposta. Estamos aqui para a glória dele. Se você observar o texto, vai dizer que esse povo vivia louvando a Deus. O versículo 46 diz que eles se reuniam e partiam o pão de casa em casa juntos, participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. A Bíblia diz que esse povo era um povo simpático, povo que tinha simpatia, um povo que tinha alegria, um povo que tinha prazer. Havia gozo no coração deles em estar na presença do Senhor, em estar adorando ao Senhor. Então vivemos e aprendemos com a palavra de Deus que nós temos um propósito aqui. Você está aqui na igreja para glorificar a Deus, mas você tem o seu emprego, o seu trabalho, para nele também. Não é para você estar lá, glória, 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 glória. Não é isso não, é a sua vida, o seu compromisso, a sua responsabilidade no seu trabalho, faz com que o nome de Deus seja glorificado. O seu testemunho no seu trabalho, no ambiente de trabalho, glorifica a Deus. Assim como o mau comportamento, o mau testemunho de um cristão, onde quer que esteja, não somente no trabalho, na rua, onde quer que ele esteja, traz escândalo. O bom testemunho do cristão, o bom comportamento do cristão faz com que o nome do Senhor seja glorificado. Então, quando nós estamos vivendo e fomos chamados ou fomos... o Senhor nos criou para a glória dEle, para que a gente viva, para que nesse mundo o nosso viver, a nossa fala, o nosso olhar, as nossas atitudes sejam para a glória dEle, para glorificar a Ele. E se não for assim, vai ser em vão a nossa atitude, vai ser em vão o nosso dizer ser crente, vai ser em vão as nossas falas, vai ser em vão até as nossas orações. Porque nós somos chamados e fomos criados já para a glória do nome dEle. Dentro e fora da igreja, qualquer lugar que você esteja, o propósito é glorificar a Deus. Se você estiver com o irmão do seu lado evangelizando, se você estiver com o irmão do seu lado conversando na rua, se você estiver com o irmão do seu lado indo fazer compra, indo resolver algum problema, se você estiver sem nenhum irmão da igreja do seu lado, você é para viver para a glória dEle, para a glória de Deus. Vivemos, esse é o propósito da vida do cristão. Que você glorifique a Deus. Quando vivemos nessa vida e nós não fomos blindados para não sofrer, nós não fomos blindados para não ter dificuldade, nós não fomos blindados para não ter lutas, para não ter problemas,
Pelo contrário, a palavra de Deus diz que nós nesse mundo teremos aflições. Mas ao mesmo tempo ele diz, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Você vai vencer, mas você vai ter luta. Você vai vencer, mas você vai ter dias difíceis. Você vai vencer, mas você vai ter dias maus. Você vai vencer, mas vai ter perseguição. Você vai vencer, mas vai ter aflição. Agora, como será o seu testemunho? Como será a sua vida? Como serão os seus momentos quando essas coisas te afetarem? Quando essas lutas te cercarem? A resposta que a igreja tem em Atos é que o servo do Senhor tem que viver para a glória dele, para a glória de Deus. Mas aí nós falamos que, além da necessidade da verdade, além da necessidade de sentido para a vida, vem a necessidade de comunhão. Nesse mundo tão perto, mas tão longe ao mesmo tempo, tantas distâncias às vezes, tantas coisas que nos distanciam. Vivemos num mundo intolerante, apesar de se falar tanto em tolerância, mas a tolerância é zero. A gente já falou aqui várias vezes com relação às leis que são criadas, e parece que as leis que são criadas para inibir a criminalidade, inibir a violência, diminuir o homicídio, feminicídio e incídio que tem por aí afora. Parece que quanto mais se cria leis, mais se multiplica o ódio dos homens. Pensaram, eu não sei se você lembra, mas pensaram, e se ouviu muito isso, por exemplo, no período da pandemia, quando a gente estava em casa, se ouviu muito que, depois de então, o mundo ia ser diferente. Mas a ideia era que o mundo ia ser diferente para melhor, que as pessoas iam aprender mais a valorizar. Irmãos, tem nada disso não. O coração dos homens permanece o mesmo. E não se preocupe não, que pode vir pandemia. O coração dos homens tem sido maus. Tem gente que Deus vai dizer, mude, Deus vai falar com ele e ele não vai. Foi assim com o próprio povo dele, quando ele dizia não faça, e o povo acabava fazendo, porque o coração deles queria fazer e eles faziam. Então nós vivemos nesse mundo, um mundo tão mesquinho, um mundo que é o mundo dos holofotes, é o mundo das aparências, é o mundo da estética, é o mundo da beleza, é o mundo das atrações, é o mundo dos acessos e dos excessos também. Vivemos nesse mundo. E quanto mais o tempo se passa, os homens se distanciando de Deus e, ao mesmo tempo, se distanciando uns dos outros também. Não é somente a violência lá fora da igreja, não é somente a criminalidade, vivemos o esfriamento dentro da própria igreja do Senhor. E olhe que isso com os melhores e os mais intelectuais argumentos, os mais inteligentes argumentos, para não congregar, para não estar na igreja, para não participar dos cultos, até os mais piedosos, as mais piedosas desculpas, que não são de hoje, são coisas desses dias também. Você está pensando que nessa época eram 1000 maravilhas? Não. Essa igreja que recebeu o Espírito Santo de Deus é que estava vivendo essa dedicação ao ensino da palavra, à doutrina dos apóstolos, a um viver de adoração a Deus e a comunhão. Mas era um tempo de lutas, eram tempos difíceis. Só a igreja do Senhor, pelo Espírito do Senhor e baseados na palavra, é que se comportava como eles se comportaram. Você já pensou? Gente dos mais difíceis, dos mais longínquos, dos mais distantes lugares, gente mais insuportáveis possíveis. E esse povo, e essa igreja, esse povo conseguia
abrir as suas despensas, abrir os seus armários para a necessidade uns dos outros. Gente diferente, somente por causa da palavra de Deus, só porque eles tinham a palavra de Deus, só por causa da presença de Deus na vida deles, é que eles conseguiam fazer isso. Então pense numa coisa, quando a gente está falando em comunhão aqui, em um povo que se dedicava na comunhão e no partir do pão, não é aquela coisinha do o carinhozinho, beijinho, não. Era gente que estava preocupado com a necessidade, com a carência do outro, ao ponto desse povo fazer o que fizeram, vender, gente que vendia suas propriedades e entregava os apóstolos, dizendo: apóstolo, eu trouxe o que eu vendi da minha propriedade e está aqui. Eu vendi, está aqui o dinheiro para atender a necessidade, para que ninguém seja inferior a mim ou tenha menos do que eu, para que ninguém tenha necessidade alguma, para que a sua necessidade seja suprida. Era a igreja que vivia uma comunhão verdadeira, uma comunhão santa, uma comunhão amorosa, dele com Deus e uns com os outros. E, irmãos, você sabe que há uma dificuldade muito grande, principalmente quando a gente falou que, com tantas informações que se tem hoje, nós vivemos a dificuldade de concordância, de concordarmos uns com os outros. Temos opiniões diferentes, temos formações às vezes diferentes, mas a questão é mesmo, dentro dessas nossas informações, ou dentro desse nosso conhecimento, nós adquirimos a questão da nossa independência, para aquela questão que nós já falamos antes. A minha verdade é porque eu penso assim. É porque eu penso assim. É porque eu acredito assim. Irmãos, diante da palavra de Deus não tem o eu penso assim. Diante da palavra de Deus nós temos que obedecer. É obediência. E esse é um problema, porque aquela igreja, e você vai observar que o final da leitura vai dizer: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Você sabe o que aconteceu? No dia de Pentecostes, Pedro fez uma pregação e se converteram aproximadamente 3.000 almas. Logo em seguida, pouquinho tempinho depois, já havia uma conversão de 5.000 almas. As coisas aconteceram, não era porque o pregador era eloquente, fervoroso, as coisas aconteceram porque havia uma igreja cheia do Espírito Santo, conduzida pelo Espírito Santo, que não olhava apenas para si, mas olhava para a necessidade uns dos outros, para a necessidade do seu próximo, para aqueles que estavam precisando, para aqueles que estavam sofrendo, para aqueles que estavam batalhando, lutando, e nessa luta eles encontravam alguém ungido pelo Senhor, cheio do Espírito Santo, que dizia: eu estou aqui, estou com você, vou te ajudar, vou te apoiar. E aí a gente pensa o seguinte, que quando a gente fala da palavra de Deus, a gente vai ver o que diz, por exemplo, 1 João capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1 a 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos, dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Mas antes da comunhão ser com o Pai e com o Filho Jesus Cristo, é para que vocês tenham comunhão conosco.
escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. O que eles estão fazendo aí? Uma confissão da verdade. Eles usam a palavra comunhão, que descreve o relacionamento na igreja do Senhor, uns com os outros. Ele diz, nós temos essa comunhão, por causa da nossa comunhão com Deus, com o seu Filho Jesus. Nós vemos essa comunhão porque Deus está em nós. É por causa da verdade de Deus, da palavra de Deus, a verdade absoluta. Nós temos comunhão porque nós temos Deus na nossa vida. Então, essa vida da igreja, essa igreja vivia a comunhão por quê? Porque eles confessavam a verdade da palavra de Deus. Porque eles praticavam a palavra de Deus. E quando a gente fala, por exemplo, que a verdade da palavra de Deus, que a palavra é o fundamento, eu falei isso lá no culto, lá no Bom Dia, o fundamento, por exemplo, de uma casa. A casa está estruturada sobre um fundamento. A casa ela não é boa porque ela está cheia, porque ela tem muita coisa dentro dela, por causa das pinturas dela, por causa da iluminação dela. O que faz a casa firme é a sua base, é a estrutura que ela tem. A igreja do Senhor, nós precisamos ter uma base para a nossa vida, e essa base é a palavra de Deus, é a palavra da verdade. Irmãos, viva a verdade. O versículo já diz, João 8, 32 e 34, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o poder que há na verdade, a palavra de Deus é a verdade. Ainda em 1 João, versículo 5, vamos lá, até o 7 agora. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele até nos purifica se nós andarmos na luz, se nós temos comunhão uns com os outros. O que é isso? Primeiro, até o versículo 4, a palavra da verdade. Confessamos isso, declaramos isso. Temos comunhão com o Pai, temos comunhão com o Filho, a palavra dele habita em nós, a palavra da verdade está em nós. Mas agora, o que é que ele está falando do versículo 5 até o versículo 7? Se a palavra de Deus habita em nós, nós temos uma vida de santidade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz. É uma vida de santidade, é uma vida de adoração, é uma vida de obediência, de temor a Deus. Nós precisamos viver uma vida de santidade. O nosso Deus é santo. O nosso Deus é santo. E nós fomos chamados para viver uma vida de santidade. E aí é o problema, porque não é fácil. As nossas ideias, os nossos pensamentos, as nossas informações, muitas vezes, nos iludem, nos enganam. Além da pressão desse mundo, além de tudo que é contra, de tudo que se opõe, temos o eu mesmo, a minha arrogância, a minha soberba, a minha inteligência, o meu esclarecimento, o meu entendimento. E eu preciso aprender que o filho tem que ter as características do Pai. Quando o Senhor está em nós e quando nós andamos na luz, em santidade, isso vai atingir todas as áreas da nossa vida. Então, se Deus é luz, os seus filhos também devem andar na luz, como Ele está na luz.
Não tem como o nosso Deus ser luz e nós andarmos em trevas. Então, que a gente tenha muito cuidado, porque a gente, nessa ideia de estarmos satisfeitos e nos darmos por satisfeitos com o crente que a gente é. A gente já fez a nossa profissão de fé, a gente já foi batizado nas águas, a gente já tem uma Bíblia, a gente já sabe abrir uma Bíblia para ler o versículo, a gente já vem para um culto, a gente vem para a igreja, pronto, está tudo ok. E a gente precisa aprender que, como verdadeiros cristãos, nós precisamos andar na luz. É mais do que saber um versículo bíblico. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos o quê? Comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Seguinte, se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Perdão. Capítulo 4, 1 João capítulo 4. Aí eu ia procurar um versículo que não ia ter de jeito nenhum aí. Versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Vamos lá? Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é. Desta forma, Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. E agora o último. Amados, se Deus nos amou, assim também devemos amar uns aos outros. Esse nosso datashow aqui é bom demais, né? Que a letra é bem grandona, né? Eu estava observando que... E agora tem aquelas telas, né? Feita a TV, né? É tela, né? Uma TVzinha. Aí fica menor a letra, né? Porque também o espaço fica pequeno, daí fica bem grandão. Gostei desse negócio aí. Quando eu vejo esse amados assim, dá vontade de se jogar assim nos braços. Amado. É um amado bem grande, né? Amados. Se Deus, olha que Deus grande ali, ó, nos amou, viu o tamanho desse amor? Amou assim como, versículo 10. Como foi que Ele nos amou? Em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Morreu pelos meus pecados. Aí o 11 diz, se Deus nos amou assim, se o amor de Deus foi desse tamanho, aqui depois, onde tem vírgula ali, tire a vírgula e lê assim, não tem desculpas. No lugar da vírgula ali, ela para estar assim para a gente. Não tem desculpas para nós. Devemos também amar uns aos outros. Quem teve um Deus daquele tamanho, com um amor do tamanho desse, não tem desculpas também para não amar uns aos outros. Como nós tratamos uns aos outros mostra se nós amamos de fato, se nós de fato somos filhos de Deus ou não, porque o nosso Pai é santo, mas também é amor. Tudo que você fizer, tudo que você falar de alguém, pense se essa pessoa estivesse fazendo o mesmo com relação a você, ou essa outra pessoa qualquer. Tudo que você tiver contra uma pessoa, pense se ela tivesse o mesmo contra você. Toda a mágoa, de repente, que você sentir, pense se a pessoa tiver a mesma com relação a você.
se ela ali olha para você, se ela lhe enxergar do mesmo jeito. Mas mais ainda, pense se você vivesse num mundo onde todo mundo à sua volta, toda a sua família, toda a sua casa, olhasse para você desse jeito. Gostasse de você do jeito que você gosta. Amasse você do jeito que você ama. Como é que seria? Pois bem, nós precisamos viver a doutrina, que é a palavra. Nós precisamos viver em santidade, comunhão com Deus. Mas nós precisamos também viver em comunhão uns com os outros. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Que a gente pare de olhar, porque quem olha para cima, quem quer ver Deus o tempo todo, pensando que só Deus, ele tem que ver Deus, só Deus, esquece de olhar para o seu lado. Ele deixa de cumprir mandamentos do Senhor, que são claros em sua palavra, que de repente deixam ou o qualificam como se ele tiver, como alguém que se comporta sem ser filho de Deus, querendo tanto Deus e desprezando tanto outros. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Irmãos, vamos orar a Deus. Eu quero pedir aos irmãos oração amanhã. Amanhã eu vou passar pelo concílio. Enfim, chegou o dia. Então ore por mim. A irmã Tereza me deu uma ajuda. É brincadeira. Me deu uma ajuda. Foi sexta-feira, quando terminou o pré-concílio aqui em casa. Começou de manhã, umas 10 horas. Deu uma paradinha para almoçar. Voltou, o pastor Pedro fazia. O pastor Pedro preocupado com o horário, o pastor Américo com um problema no olho, né? Sim, só não está enxergando com o olho. O pastor Pedro preocupado para não estar saindo daqui à noite nessa, né? O pastor Américo dirigindo, o pastor Pedro fazia. Pastor, está na metade agora, pastor, do questionário. Anda, pastor, anda, pastor. E quando foi terminar, era 4:30 da tarde, a irmã Tereza chegou perto de mim e disse: pastor Alessandro, o que o senhor passou hoje à tarde, hoje aqui, e vai passar segunda-feira lá, eu já tinha desistido. Ela disse: eu já tinha desistido. Então, os irmãos orem a Deus, para que eu possa estar tranquilo amanhã, né, lá no concílio, para que eu possa estar bem, ser verdadeiro, principalmente em nome de Jesus. Eu tenho uma preocupação que é a seguinte: eu tenho que estar lá feliz, porque chegou a hora, e ao mesmo tempo sentir no ombro o mesmo peso que eu sinto quando subo no altar para transmitir a palavra de Deus. O que eu tenho que transmitir, eu tenho que falar a verdade. Mas, além disso, além das orações, por isso, orem por Alessandro, né? Hoje é o culto praticamente de despedida do Alessandro, de nós aqui, porque amanhã ele vai para a faculdade. A gente não sabe se sábado ou domingo o Alessandro vai viajando, porque parece que na segunda-feira ele tem que estar lá já na Bahia. Então, hoje foi o culto de despedida praticamente de Alessandro aqui de nós. Então, ore a Deus, né? Para que Deus continue abençoando a nossa vida. Vamos colocar em pé? Senhor nosso Deus e Pai, bendito é o Teu nome, Senhor. Senhor, como é bom estar diante do Teu altar, diante da Tua palavra. Como é bom, Senhor, entender que a Tua palavra é a verdade. E como é bom, Senhor, ter como base para a nossa vida essa verdade, Senhor. Porque é por essa verdade que nós temos comunhão com os céus, comunhão contigo. E é por essa verdade que nós temos comunhão uns com os outros. Obrigado, Senhor, porque nos desse, Senhor, esse final de semana, um final de semana abençoado, Pai. Nos deste a graça de provarmos, vivermos, Senhor, confirmações, mas ao mesmo tempo, talvez, Senhor,
despertamento, exortações do Senhor para a nossa vida. Não para o ambiente de culto, Senhor, mas para o nosso viver diário, para o nosso viver em família, para o nosso viver, Senhor, como gente mesmo. Porque não tem como a gente viver a Ti, meu Pai, se a gente não enxergar o nosso irmão do nosso lado. Se a gente não ver as pessoas mais próximas de nós e que, ó Deus, ao mesmo tempo, as circunstâncias, os avanços, a modernidade, Senhor, às vezes tem nos distanciado tanto, Pai. Pedimos, ó Deus, o Teu perdão sobre nós em nome de Jesus. Perdoa-nos, Senhor, porque transgredimos a Tua santa lei, quebramos os Teus mandamentos quase que diariamente, Pai. E precisamos da Tua misericórdia sobre nós. Precisamos, Senhor, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude nessa caminhada, Senhor. Que às vezes, quando está difícil, a gente chora, pede misericórdia ao Senhor. E às vezes, Senhor, quando se torna, parece que mais leve, prazerosa, a gente às vezes, Senhor, parece que se esquece da necessidade do Senhor presente. Esquece da santidade, esquece da oração, da adoração. E que às vezes, Senhor, nos leva para uma coisa pior, para esse individualismo, essa coisa, Senhor, da independência, de ser tão independente, de não depender de ninguém, então não ver mais ninguém à sua volta, não conseguir enxergar seu irmão, pessoas queridas, pessoas que o Senhor amou e que não somente a nós, mas a eles também o Senhor deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não viver uma palavra superficial, um evangelho superficial, mas viver, ó Deus, intensamente, vivê-lo de verdade, no nome de Jesus. Para que, ó Deus, mesmo sem alarde, mesmo sem chamar a atenção de grupos, de muitos, mas que a gente seja luz, porque andamos na luz. Queremos, ó Deus, te agradecer. Quero te agradecer, sim, Senhor, de forma muito grata, de forma muito limitada, porque sou limitada para isso, mas eu te agradeço, Senhor. E não há palavras para te agradecer por teu tão grande amor pela minha família, pela minha casa. Obrigado, Senhor, pelos 26 anos de casamento. Te agradeço pela vida da irmã Bia, Senhor, pela dádiva dos céus, que tem sido a irmã Bia na minha vida, no meu ministério, no meu lar. Te agradeço, ó Deus, pela vida dos meus filhos. O Senhor é bom. E a minha oração, Senhor, é que eles continuem sendo do Senhor. Abençoa Alessandro na sua viagem. Sê com ele, Senhor. Da sabedoria, direção, entendimento da tua palavra.
ser conosco amanhã, Senhor. Ser com todos naquele concílio. E que o resultado seja o Senhor foi glorificado. A glória é tua, meu Deus. Senhor, se não for para sermos fiéis à tua palavra, daqui para frente, reprova-nos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão, as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, em nome do Senhor, hoje, amanhã e sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos e não saia daqui sem cumprimentar o seu irmão, em nome de Jesus.